Glória a Deus. Irmãos, os irmãos podem sentar, se assim quiserem, né? O Salmo 46, nós vamos fazer a nossa leitura nessa noite. Eu quero agradecer aos pastores pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Nosso irmão Joaci, que foi o porta-voz aí para poder estar com a gente aqui, né? Meu irmãozão, né, irmão? É o meu empresário, mas a gente não ganha nada, só de graça de Deus mesmo, misericórdia. É o suficiente. Amém. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O irmão Joaci falou assim: o que você vai levar de palavra na igreja? Eu falei, irmão, ainda não sei não. Aí domingo a gente estava lá na igreja adorando o Senhor, um louvor muito gostoso. Igual o louvor que nós estávamos hoje adorando o Senhor aqui. Presença de Deus. E no meio do louvor eu senti do Senhor que essa é a palavra que eu deveria trazer para os irmãos aqui e para mim também. Porque o Salmo 46, os estudiosos, eles não têm muita certeza de quando ele foi escrito, né? Porque Israel passou por várias lutas, tribulações, momentos que os inimigos se levantaram contra Israel. E esse salmo fala um pouco disso. Dessa incerteza, dessa insegurança, quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas. E no momento desse, alguém teve a inspiração de Deus de cantar, porque os salmos eram cantados, de cantar uma palavra de encorajamento, uma palavra de adoração e de certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. No Salmo, o nosso hino da harpa 581, eu não vou cantar não, irmãos, tem uma história, e essa história tem muito a ver com a gente, com a igreja evangélica. É o hino que foi composto num momento de uma luta muito grande de um homem chamado Martinho Lutero. Esse homem que é o pai da igreja evangélica, esse homem que rompeu com a tradição lá católica. Esse homem, ele sabia muito bem que muitos outros antes dele tinham lutado contra a idolatria, contra o abandono da palavra de Deus, lutado contra um monte de coisas, mas não tinham prevalecido. Tinham sido queimados na fogueira, tinham sido mortos, torturados. E de repente Lutero fixa aquelas 95 famosas teses do castelo de Wittenberg em 1517, quando chega em 1520, chega uma notícia para ele: você tem que comparecer diante do representante do Papa para poder se justificar e você poder se retratar. E ele vai para esse lugar com o coração quebrado, passa a noite agoniado. Ele sabia que poderia não voltar com vida daquele lugar, mas aquele homem vai com fé dizendo assim: eu não vou me retratar porque Deus será comigo. E no meio daquela caminhada ele vai, ele defende o Evangelho, ele defende a palavra de Deus, ele não se retrata, e é dada uma sentença de morte para ele, mas no meio do caminho ele é sequestrado
seus escritos e compõe esse hino que é o 581 da harpa cristã e está em praticamente todos os cenários evangélicos, que diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. O Senhor nos altos céus, sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se a temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está a dar-nos o seu reino. Eu quero começar essa palavra contando essa história, porque talvez você não tenha o inferno inteiro se levantando contra você como aquele homem tinha naquele dia. Talvez você não tenha um exército poderoso como o exército que estava cercando o rei Josafá, ou um outro que estava cercando o rei Ezequias. São histórias da Bíblia que nós vemos um livramento tremendo de Deus. Estudiosos dizem que pode ser em uma dessas duas ocasiões que esse hino possa ter sido composto, no Salmo 46. Ou no livramento que Deus deu a Josafá, ou no livramento que Deus deu a Ezequias. Quais os perigos que você está passando? Israel e Judá tiveram muitos e muitas afrontas do inimigo, mas o Senhor trouxe sobre a vida deles libertação tremenda. O Senhor trouxe sobre a vida deles um livramento tremendo, e muitas vezes o inimigo caiu nem mesmo tendo que ser a luta vencida pelos próprios exércitos de Israel ou de Judá, porque o Senhor deu livramento ao seu povo. Glória a Deus. Esse salmo, ele nos fala três coisas sobre Deus. Ele fala quem Deus é. Ele fala onde Deus está e o que Deus faz. No primeiro versículo nós temos assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Talvez você possa estar pensando que na sua luta e na sua prova Deus não está presente. Deus está sempre presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na nossa angústia. Então, se você está passando por uma luta, eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, além de adorar o Senhor, talvez colocar um propósito de oração diante de Deus, alguma luta que você esteja passando, e talvez você pense assim: Deus não está me ouvindo. Mas o Salmo começa dizendo: Deus é o socorro bem presente. Deus é o socorro sempre presente na adversidade. Você pode dizer assim: por isso não temeremos, por isso não temerei, por isso não vou perder a esperança, por isso eu não vou deixar o medo tomar conta do meu coração e me vencer, porque eu sei que Deus está sempre presente. Amém. Você pode ter certeza que nada virá contra você que não seja com a permissão de Deus, e até onde Deus permitir, até onde Deus deixar, até o momento que Deus falar basta, até o momento que Deus disser assim, chega. O salmista estava dizendo: Deus é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. E aí ele começa a citar coisas que parece que na sua época não eram tão comuns, mas hoje nós vemos tão comuns. Ainda que a terra se mude, a terra está mudando, gente. A terra está mudando. Ainda
ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, a gente vê maremoto, terremoto, a gente vê furacão. Olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, olha o que está acontecendo em muitos lugares do mundo. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. O povo de Israel, que era um lugar deserto, que era um lugar que não tinha nenhum rio caudaloso que poderia causar uma grande inundação, que não tinha tremor de terra, que não tinha nada dessas coisas. Ele estava escrevendo isso e dizendo assim: olha, ainda que isso aconteça, por mais que isso pareça improvável, por mais que isso pareça impossível, mas ainda que isso aconteça, ainda que águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que você possa olhar para a sua volta e dizer assim: as montanhas estão vindo sobre mim, rios estão se levantando contra mim, há uma força tremenda que se levanta contra a minha vida e eu não tenho mais esperança. O salmista estava dizendo: ainda que todas as forças do inferno se levantem contra nós, não seremos derrotados. Romanos 8, 35 a 39 diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Olha quantas coisas Paulo estava relacionando aqui que poderiam se levantar contra as nossas vidas, ainda que viesse uma grande tribulação. E muitas vezes sobre a igreja vinha uma grande tribulação. Muitas vezes sobre a igreja vinha uma grande perseguição. Ainda que isso viesse, ainda que as pessoas se sentissem angustiadas, ainda que as pessoas se sentissem temerosas, porque havia uma perseguição muito grande contra a igreja no dia de Paulo, e muitas vezes as pessoas eram mortas, as pessoas eram levadas até lugares como o Coliseu e eram assassinadas por causa do nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas eram levadas até tribunais sem chance de defesa. Ainda que por causa do nome de Jesus passasse fome, perigos. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Tem gente que pensa que ser cristão é um certificado de que não vai ter mais problema. Tem gente que diz assim: pare de sofrer. Nós vamos parar assim na glória. Nós vamos parar na glória. Porque nesse mundo nós temos aflições. E Paulo estava dizendo que tinha aflições. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, nada pode te separar do amor de Deus, porque Deus é o teu socorro bem presente na tribulação. Deus é aquele que está presente e você não precisa temer, porque Ele está contigo. A única coisa que pode te separar do amor de Deus é você mesmo, porque nem o mundo, nem Satanás, nem o inferno, nem as lutas dessa vida, nada pode te separar do amor de Deus, porque Ele está contigo e está do seu lado, e mais do que do seu lado, Ele está dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Embora muitas vezes as lutas pareçam estar perto de nos derrotar, tendo Deus como fortaleza, estando abrigados debaixo de sua proteção, temos as promessas de que nada poderá vir contra nós, além daquilo que Ele mesmo permite. Salmo 91, versículos 14 e 16: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.
Aleluia. Depois de todo o começo do Salmo 91 que nós conhecemos, daquele que habita no abrigo do Altíssimo, nós vemos a conclusão daquilo que Deus está dizendo para o seu povo: porque você a mim se apegou com amor, eu te livrarei. Aleluia. Porque você se apegou a mim com a sua vida, você entregou a mim o seu coração, porque você é meu servo, e mais do que meu servo, você tem amor. Estarei contigo, te livrarei, guardarei, e no fim de todas as batalhas e no fim de todas as lutas, ainda te mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Você vai vencendo de fé em fé, luta por luta, subindo monte, descendo monte, subindo monte, descendo monte, mas a terra prometida está lá na frente. Aleluia. Porque no fim de todas as coisas Ele vai mostrar para você a sua salvação. João 15, 5 a 11 diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. O salmista, aqui no Salmo 46, estava dizendo coisas que poderiam acontecer. Poderiam se levantar rios, poderiam se levantar mares, poderiam se levantar todas essas coisas, e a gente não tem força para vencer essas coisas. Eu não tenho força para vencer um terremoto. Eu não tenho forças para vencer um maremoto. Eu não tenho forças para vencer uma avalanche que venha contra a minha vida. Mas Deus tem. Deus tem. Aleluia. E Jesus estava dizendo: se você estiver ligado em mim, assim como um ramo está ligado a uma videira, você vai poder dar muitos frutos. E mais do que isso, tudo que pedir em meu nome será concedido. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Aleluia. Talvez a luta em algum momento tenha feito você duvidar se Deus realmente te ama. Talvez a luta tenha se levantado contra a minha vida e a sua de tal maneira que você fala assim: será que Deus realmente me ama? Será que isso tudo não é uma ilusão? Será que não é uma coisa que botaram na minha cabeça? Não. O Senhor Jesus te amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse grande amor de Deus é o amor desse Deus que é o refúgio e fortaleza. A segunda coisa que esse salmo quer dizer para nós é onde Deus está. No versículo 4 ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levantou a sua voz e a sua terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando Josafá foi apresentar diante do Senhor, foi apresentar diante do Senhor as queixas do inimigo que estava se levantando contra ele, e da mesma forma Ezequias. São as duas histórias que apontam que pode ter acontecido na formação desse salmo. E eles apresentaram para o Senhor dizendo assim: Senhor, mas não é essa casa que o Senhor prometeu que se nós viéssemos e buscássemos o Senhor e clamássemos o Senhor traria a resposta? Só que existe uma coisa muito importante, porque o salmista está dizendo aqui: a casa do Senhor está em Jerusalém. Mas certa vez Jesus estava andando por Samaria e ele encontrou uma mulher que tinha dúvidas. Essa mulher disse assim: Senhor, os judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. Senhor, os samaritanos dizem que é um monte. E eu estou na dúvida, onde que a gente deve adorar o Senhor? E Jesus disse: até
que traz a alegria do Espírito Santo, Glória que a traz Deus. o conforto de Deus, Aleluia. que traz a força para vencer a adversidade, que traz a força para vencer as lutas, que traz a força para superar. Esse rio, ele brota do teu interior. Aleluia. Esse rio, ele brota do seu coração e traz força. Senhor, que esse rio traga força sobre o teu povo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Senhor, que esse rio jorre no interior do teu povo nessa noite. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você é hoje o santuário das moradas do Altíssimo. Aleluia. Nós somos hoje o santuário das moradas do Altíssimo. E há um rio que brota do interior do seu coração. E por isso, as nações se embravecem, os reinos se movem. Mas o Senhor levanta a sua voz e tudo se dissolve. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde contemplai. É o convite. As obras do Senhor que Ele tem feito na terra. Ele põe fim à guerra. Ele põe fim à batalha que está no seu coração. Ele põe fim a essa luta que parece não ser possível vencer. Ele põe fim a essa luta que parece interminável. Por mais poderosa que seja a luta que vem contra a minha vida e a sua, ela vai passar. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Vinde e contemplai o grande poder de Deus. Aleluia. Vinde e contemplai as grandes maravilhas de Deus. Vinde e contemplai aquilo que Ele é capaz de fazer. Só vinde. Vinde vós que tem sede. Vinde vós que tem fome. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque dos tais é o reino de Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. O Senhor dos exércitos, o mesmo Deus que venceu as batalhas por Israel, o mesmo Deus que cumpriu a sua promessa de dar ao povo de Israel a terra prometida. Levou tempo, sim, mas Ele cumpriu a sua promessa. Abraão não viu, Jacó não viu, Isaac não viu, mas o Deus de Jacó, eu acredito que Jacó um dia vai ver no céu. Eu acredito que Jacó um dia vai olhar e dizer assim: Senhor, a sua promessa foi cumprida. O Deus de Jacó, Aleluia. Glória a Deus. o Deus que no tempo certo cumpre as suas promessas. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Quando o rei Senaqueribe foi contra o rei Ezequias, o seu enviado disse assim: olha, eu vou te mandar centenas de cavalos. Não adianta de nada, você não tem cavaleiro para pôr sobre eles. Não adianta de nada. Mas o Ezequias apresentou sua oração diante do Senhor. E aqueles cavalos não serviram de nada para o inimigo. Porque o inimigo foi derrotado, sem mesmo levantar uma espada. O Senhor dos exércitos faz cessar as guerras até o fim da terra. O inimigo se levanta contra você e contra mim com arcos, mas ele quebra o arco. Aleluia. O Senhor, o inimigo se levanta com carros, e não são carros fracos, são carros de guerra.
mas o Senhor queima os carros do fogo. Aleluia. Glória a Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Elias estava fugindo de Jezabel. Ele tinha feito orar ao Senhor e fogo tinha descido do céu e consumido os profetas de Baal. Mas ele estava cansado, porque ele vinha de várias batalhas contra os inimigos de Deus. E ele teve medo de uma mulher sozinha. E ele fugiu, foi parar num monte. E ele, naquele monte, ele viu um terremoto e Deus não estava no terremoto. Ele viu fogo e Deus não estava no fogo. Ele viu um vendaval e Deus não estava no vendaval. E de repente, um sussurro. Deus veio no sussurro. O que fazes aqui, Elias? Mas Deus, isso, aquilo, outro. Elias, o que fazes aqui, Elias? Aquietai-vos. Aquiete seu coração. E saiba que eu sou Deus. Aquiete o seu coração. Talvez o Senhor esteja falando para mim, para você nessa noite. Aquiete o seu coração. E saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado através da sua vida. Serei exaltado através do teu testemunho. Serei exaltado através do livramento que darei na sua vida. Serei exaltado através da obra que farei através de você. Serei exaltado através do testemunho que você dará daquilo que Deus está trazendo livramento sobre você. Aleluia. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isaías 55, 1-3. É um convite que talvez o Senhor esteja fazendo para algumas pessoas nessa noite. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o teu dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e deleitai-vos com as gorduras. Convite do Senhor para aquele que ainda não teve realmente um encontro com Ele. Vinde e bebei da água da vida. Vinde e comei do pão vivo que desceu dos céus. Vinde e saciai a sua alma com Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes benevolências prometidas a Davi. Deixa eu pedir para você se colocar de pé um pouquinho, tomar a liberdade de estar orando. Vamos estar encerrando essa palavra. Senhor Deus, eu quero dizer nessa noite e declarar que o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Que o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. E quantas angústias, Deus, se levantam contra nós. Quantas dúvidas se levantam contra nós. Oh Deus. Mas nessa noite a Tua palavra diz para a gente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor, eu não sei o que esse Teu filho e essa Tua filha veio fazer aqui nessa noite, mas eu sei que a Tua palavra para ela é essa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu castelo forte. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu livramento da angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou aquele que vence as suas batalhas. Deus, essa tua palavra, e que ela não volte vazia. E aquele nessa noite que chegou entristecido, com o seu coração, fortalece a fé. Em nome de
de Jesus. Amém. Bem, queridos, podeis tomar assento. Aplausos Jesus essa noite. Aleluia. Meu Deus,